Fala, jovens! Vou fazer um vídeo aqui analisando o mercado cripto. Nesse momento, vamos fazer uma atualização aqui dos pontos e regiões que nós temos a partir de agora, tá? Eu tô sumido aqui no canal, mas eu não tava sumido de tudo. Eu tava ocupado com outros projetos, mas eu tava dentro do nosso grupo gratuito, tá? Desde sempre. Eu dei uma sumida, mas eu tava lá. Desde até comentar com vocês, eu participei das lives com o Bruno aqui. E comentei, né, sobre as movimentações, base de preço e tal. Antes até da queda, eu tinha comentado, né, os principais pontos aqui, que era por volta de 93, 90 mil. Mostrei como é que estava a liquidez, né, eu comentei um pouco, né, podemos ter um dump, sim, raspando até o talo e tal. Então, eu sempre tô ali comentando alguma coisa, trazendo alguma visão que eu tenho sobre algum ponto sobre o mercado ou algum tipo de análise, bacana? Então, o nosso grupo gratuito, o link tá aí na descrição do vídeo, bacana? Vamos lá. Aconteceram muitas coisas importantes no decorrer dessa semana, eu não vou passar por todas elas porque vocês já estão careca de saber, porque vocês estão dentro do mercado também. Mas, o que acontece? Essa queda, obviamente, tá? Muita gente perdeu dinheiro, obviamente é um negócio ruim, só que, ao mesmo tempo, você tem que pensar no lado positivo, que é todo no financeiro, e é por isso que eu acredito bastante em tudo que vai acontecer daqui para frente, todo financeiro, toda a grana, dinheiro, que normalmente ele precisa rotacionar, né? Quando o ativo dá um lucro, você rotaciona esse capital para outra coisa que dá possibilidade de lucro, e assim vice-versa, sempre vai manter essa lógica. Toda a grana que tinha, toda a liquidez que tinha em meme coins, em altcoins que sem fundamento nenhum, em todo lugar, foi sugada, foi liquidada, principalmente das pessoas que compraram a preços caros demais, vindo pelo FOMO do mercado. E esse caixa agora está na mão de institucional. Se você dá uma pesquisada, tem um perfil muito bom no Twitter chamado Wild Alert, que ele mostra ali quanto tem movimentações de grandes carteiras. Você vai perceber que toda essa liquidação, toda essa movimentação de mercado que aconteceu, gerou caixa na mão de quem forma o mercado, dos verdadeiros formadores de mercado, quem tem grana para movimentar tudo. E essas pessoas rotacionaram para ativos principais, como BTC, Ethereum, Solana, né? Principalmente, por incrível que pareça, em Ethereum. Ethereum tem recebido bastante caixa ao decorrer dessa movimentação. E essa queda no mercado ajuda a gente ter essa noção, né, que o rotacionou daqui e foi para um ativo um pouco mais consolidado. Quando a gente tem muito medo do mercado, quando tem essas liquidações em massa, temos o quê? Bastante pessoas vendendo seus ativos a preços absurdamente baratos, no desespero, e sempre tem institucional absorvendo essas posições, né, comprando de forma passiva. E se você observar os ativos principais, foi exatamente o que aconteceu. Na real, todo o mercado foi assim que aconteceu, né? Vamos pegar aqui pelo Bitcoin primeiro. Se você observar, a liquidação foi exatamente naquela faixa de preço. E aí, por que eu acho até meio zoado as pessoas ficarem, nossa, e agora? Acabou. Ah, nossa, eu queria ter entrado antes. Porque o preço voltou ao que estava antes, né? A gente estava trabalhando aqui em estruturas extremamente sobrecompradas, tanto Ethereum quanto qualquer outra. Ah, Bruno, mas você não falou que daqui poderia subir, formar uma base de preço e continuar subindo? Sim, porque é o que a gente tem. Mas você tem que ter clareza de que o mercado não estava pensando em estrutura no melhor preço de compra. Ele tinha pontos importantes que poderiam servir de base de preço, mas não era o melhor preço de compra, porque o melhor preço de compra já tinha passado. E aí, quando você comenta isso, sempre tem gente falando, pô, meu querido, eu não entrei nesse momento, eu tô entrando só agora e tal. Pois é, essa queda no mercado proporciona isso. Essa queda do mercado proporciona pra gente a possibilidade de poder comprar esses ativos em preços que estavam ali em setembro, outubro, novembro, que foram os melhores preços antes desse pump, né? E isso aconteceu com todo o mercado, né? O que me incomodou mais foi o Ethereum, né? Mas daqui a pouco eu falo sobre ele. Vou continuar sobre os outros ativos. Por exemplo, Bitcoin. Bitcoin voltou naquela base de preço extremamente importante que foi perto da abertura de janeiro. Então, a gente tinha aquela base que foi marcada ali dos 90, daqui para cá ele continuou batendo máxima, fazendo testes, e todas as quedas tiveram absorções, né? Tanto que a gente teve várias oportunidades de trade em Bitcoin. Quando deu esse dump do mercado, que todo o mercado despencou, esse despejo pela madrugada manipulado pra caralho, o mercado voltou a um preço que foi o preço que você poderia, por exemplo, ter comprado em finalzinho de novembro, né? Início de dezembro, meio de dezembro, ou quem sabe até dia 13 de janeiro, quando deu aquela movimentação em queda e todo o mercado estava preocupado. Então é o senso de oportunidade, a gente tem a possibilidade de comprar isso. Ativos como Solana, que estava trabalhando
extremamente sobrecomprado, tá? Extremamente sobrecomprado, que a gente botou aquela base de preço por aqui e ele fez aquele pump gigantesco quando o Trump lançou os memes. E teve bastante liquidez entrando dentro do sistema da Solana. Agora que todo mundo começou a zerar posições, o preço já estava se ajustando, né, a uma faixa de preço justa, entre aspas, e quando aconteceu o dump, ele voltou a preços importantes, igual aconteceram aqui em dezembro, né, no finalzinho de dezembro e início de janeiro. Ou seja, voltou a um preço que faz sentido de novo. E isso é uma chuva de oportunidade para você que não comprou um preço bom e tem caixa, né, não foi 100% liquidado, a comprar preços bons de novo, a poder aproveitar disso para ter uma simetria melhor. Porque pensa comigo, por exemplo, na Solana, né, óbvio que aqui é um caso isolado, mas por exemplo aqui na Solana, se você tiver comprado a esse preço, né, por volta aqui até os 200, 200 ainda é muito, mas até os 200, você estava bem posicionado. Mesmo se ele fosse, né, igual ele foi lá em cima, fizesse uma correção por um tempo e depois subisse, você estava bem posicionado. Agora, a pessoa que comprou Solana de qualquer jeito nesse preço, a gente não tinha uma possibilidade de uma simetria tão legal assim, né? Qualquer correção do mercado já te deixaria negativo. Agora não. No preço que voltou, faz sentido, a gente começa a ter boas posições. E ainda assim, né, se fosse pensar no melhor preço possível, seria abaixo dos 140, coisa que eu não sei se chega, tá? Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Esses movimentos de flush, óbvio que é ruim, a gente vai sempre ficar preocupado a curto prazo, mas isso abre brecha para possíveis oportunidades que vão fazer realmente você ter um retorno melhor. O que é que a gente tem aqui, né? Deixa eu explicar do Ethereum primeiro, né? Antes de a gente poder fazer a revisão geral. No Ethereum, nós tivemos o que foi o melhor dos casos e o pior dos casos. Por quê? Porque como o Ethereum estava trabalhando em uma base de preço extremamente importante, e eu comentei no grupo até sobre isso, né? Que, no grupo não, foi no Instagram, que eu comentei sobre o fato de Ethereum não ter liquidez acima. A gente não estava tendo compras, interesse das pessoas em negociar essa faixa de preço. Quando ele veio fazer esse dump, que ele zerou todo mundo que estava ali criando uma base de preço absurdamente, ele voltou exatamente na base de preço que estava sendo a melhor dos casos. Só que nisso é o problema, né? Muita gente encheu a mão em Ethereum de qualquer jeito aqui e essa oscilação foi o que causou o maior dump da carteira. Então fica preocupado com isso. Mas se você acredita no projeto, se você tem uma visão mais longo prazo, se você acha realmente que Ethereum no preço que está faz sentido, se você comprou aqui, você comprou no melhor preço possível, né? Se você pensar, estou falando aqui tecnicamente falando, tá? Toda essa faixa que Ethereum adentrou aqui, ó, daqui, aqui e aqui, são os melhores preços possíveis, ali até 2.200. Porque... Bruno, mas por que isso? Porque agora a assimetria, o resultado que você pode ter caso o Ethereum bata $4.000, que é o que a gente estava observando aqui, basicamente você vai dobrar o valor de entrada. Ao contrário de quem está comprando ou só montou posição aqui por volta dos 3, que é o que a gente estava fazendo aqui, né? Porque aí seu resultado acaba sendo menor. Então, com menos capital, você consegue agora aproveitar essa oscilação do Ethereum e se ela atingir aqui, né, quando ela atingir no caso, os 4.000, você vai conseguir ter um resultado absurdo, tão grande quanto aqui que você teria mais posições, né, justamente o valor, pela oscilação do preço. Bacana? Então, fiquem tranquilos, o mercado a longo prazo, se você ficar tão agoniado assim, eu estou falando para as pessoas que montam carteira, tá? Para quem é trader já sabe o que eu estou falando. Se você ficar agoniado demais com tudo que acontece a curto prazo e não observar as regiões e ser frio com isso, você vai ficar sempre com o emocional abalado com tudo que acontece. É normal, mas ainda assim pode afetar como você encara o mercado daqui para frente. Beleza? Então vamos lá. Ethereum, para mim, ainda é uma das melhores coisas que tem por aqui, que é o fato de ele ter trabalhado dentro daquela última base, que a gente está aqui desde sabe-se lá quando, e está na região de sobrecompra, né? Então, assim, teoricamente, a gente está na melhor região de compra nesse momento. Ali abaixo de 2.400 é a melhor região de compra possível. E o nosso alvo de venda, digamos assim, nosso alvo, por enquanto, é os 4.000, que é a máxima de preço, e depois a gente pode até ter os 4.500, 4.400 ali como alvo principal. Então, tá sim num preço muito bom. E se você pegar a estrutura desde 2023, né? Essa aqui tem sido nossa base principal. Então, sim, foi uma ótima região de compra aqui. Ainda está valendo a pena? Aí depende. Lembre-se que o meu canal é sobre trade. Eu não falo sobre carteira, eu não falo sobre holding, eu falo sobre day trade, swing trade e position. Então, falando em trade, a gente tem a possibilidade sim aqui. Eu consegui comprar um preço ali, acho que foi 2.200, 2.300, 2.400. E já estou positivo aqui com essa operação. Vamos ver o que acontece. Ela busca pelo menos os 3.300, certo? Solana já deixou de ser uma boa oportunidade pelo fato de já ter feito a correção, né? Se você pega uma compra
no teste da região de volta até aqui já deu 22%, então a gente vai entrar alavancado, então já não compensa tanto, porque eu acho que ele pode dar uma trava de preço aqui por volta de 244. Então já fica meio perigoso fazer isso, né? O Bitcoin também já não faz mais tanto sentido assim a gente buscar operações de trade aqui nessa região, pelo fato que ele voltou para o meio do canal, ou seja, as regiões de venda estão aqui, as regiões de compra estão aqui e você está no meio do limbo. Preço de compra aqui seria só se ele voltasse abaixo de 91, né? Abaixo de 91, nessa faixa de preço, ou ele começar a dar indícios no curto prazo de que o mercado começa a ter liquidez para cima. A gente pode aproveitar isso e montar operações aqui de compra para o BTC, mas nesse ponto específico já não faz tanto sentido assim. Uma que eu achei interessante foi a Ethena, até comentei com o Bruno. A Ethena, ela buscou quase a nossa região de sobrevenda aqui abaixo, junto com aquela base de preço importante que tinha aqui. Então, a Ethena, mesmo que, né, se você for pensar num swing trade, uma operação um pouquinho mais longa, chegou em preços que fazem sentido. Bruno, qual é o melhor preço para a Ethena? O melhor preço para a Ethena seria trabalhar abaixo do 0,40. Esse aqui seria o nosso melhor preço, porque a gente começaria a entrar em sobrevenda e a gente poderia montar uma operação um pouco mais estruturada a longo prazo a partir dessa posição. No preço que está é bom? Depende o quanto risco você vai assumir, né? Se você tem um stop que aguenta trabalhar abaixo do 0,40. Aí faz sentido sim, mas ainda assim está na região interessante. A Pendle, que eu estava olhando aqui com o pessoal, a Pendle eu já não vejo tanto sentido por mais que esteja na região boa, tá? Por quê, Bruno? Porque na estrutura completa ela fez essa movimentação, fez um teste da região geral e dali ela não conseguiu engatar ou aumentar o interesse das pessoas quando fez o primeiro reteste. Ou seja, o melhor preço de Pendle, se fosse pensar agora, seria 1,35, mas ainda assim a gente não tem indícios que existem pessoas com interesse em pagar mais caro, então não faz tanto sentido assim a gente focar nisso, né? Outra que fez bastante sentido e quem pegar pegou, infelizmente, foi a XRP, porque a XRP fez um teste exatamente daquela base de preço daqui e já fez a correção, então foi um trade muito rápido e nem eu consegui pegar, tá? Mesmo eu acompanhando o mercado ali, eu não consegui aproveitar essa oportunidade aqui. Fora isso, o que a gente tem para esse momento, né? Para esse momento especificamente, eram operações, por exemplo, como a Mana. Deixa eu pegar aqui. A internet tá foda aqui hoje, tá? Operações como a Mana, né? Porque no diário, ela vem trabalhando aqui numa região de base de preço importante, dando uma sobrevenda. Por que assim, óbvio, vai do seu risco e da sua técnica aí. Mas eu fico com um pouco de pé atrás com a Mana, mesmo ela estando na região interessante de compra, pelo fato de que aqui é uma base importante, ela fez esse flush e não sentiu impacto assim como as outras, né? Ela fez uma absorção importante aqui e tal, pode servir como uma base de preço importante para a gente poder fazer um tradezinho mais rápido, mas eu não consigo imaginar, por exemplo, sendo um ativo que faça a movimentação até chegar em nível de sobrevenda aqui em cima. Então, acho perigoso, tá? Tem possibilidade? Tem, mas saiba que é melhor você arriscar um trade um pouco mais curto, caso você queira abrir uma posição aqui, sabendo que o risco aqui financeiro é um pouquinho maior. Bacana? Então, uma operação um pouquinho mais curta, com uma saída um pouquinho mais curta também, por questões de precaução. Então, vale você pegar um time menor para poder fazer uma análise a partir disso aqui. A Link foi outra que fez um flushzão muito rápido, a gente acabou não tendo como aproveitar disso, mas o fato da gente ter tido essa absorção absurda em compra aqui, começa a criar interesse nessas bases de preço aqui abaixo, certo? Então assim, se o mercado continuar agredindo, se continuar tendo queda, caso ela busque essa região aqui próxima a 13, né? 13 aqui, começa a fazer sentido a gente pensar em montar algum tipo de operação um pouco mais rápida, aproveitando essa correção para tentar surfar uma movimentação maior, certo? Então é isso. Pô, Bruno, e o resto? O resto foda-se. Sinceramente, não tem tanta coisa aqui por enquanto, porque a maioria fez esse flush e depois já voltou corrigindo, a gente não deixou tanto espaço agora para montar a posição, tá? Então, recomendo você entrar no grupo, de vez em quando eu vou mandar algumas análises que eu estiver de olho ali, que faça mais sentido, mas por enquanto é isso aqui que a gente tem. Recomendações? Foque mais nos ativos principais pelo fato de ter mais liquidez e a gente poder trabalhar um pouco mais em operações de curto prazo. Beleza? Se você não sabe para futuro, tem um vídeo que eu vou recomendar para você em algum lugar aqui da tela e o link da comunidade para você aprender a operar, usar ferramentas, usar tudo que eu faço também vai estar aqui embaixo. Tamo junto e é só o começo.